Olá, tudo bem? Bom, vamos lá então. Primeiro estudo, dia 3 de março. Vamos estudar fluência de dados. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Ver se autoriza. Ótimo, tá? Então, é por essa plataforma que eu sigo meus estudos. Fluência de dados a gente vai estudar agora por meio da inteligência artificial. Fluência de dados, o tema vai ser processamento de linguagem natural, governança de dado, conceitos, tipos. Esse já é um tema que eu já havia começado, tá? Então eu já tenho aqui em tela. Deixa eu ir para o... Bom, eu utilizo o notebook LM do Google, porque vocês vão ver, ele traz vários formatos, vários insights, assim, você pode usar ele para tudo. Eu, particularmente, uso ele até no trabalho, tá? Para me ajudar em apresentação, como eu uso muito gráfico, eh, muita forma visual, ele já me traz desenhos, eu explico para ele o que eu quero, então eu falo: "Ah, eu quero fluxo de tal coisa", ele me traz num formato visual, eu gosto bastante. Eu já utilizava ele no trabalho e eu aprendi a utilizá-lo agora nos estudos. Então, como que eu faço? Primeira coisa, eu monto, né, a estrutura do que eu quero que a inteligência artificial entenda que ela é. Então, aqui eu coloco que eu quero que ela seja um professor fera em influência de dados, com foco nas provas do concurso da Receita Federal. Naquele jeitinho, ainda coloco como se eu estivesse falando com uma pessoa mesmo, naquele jeitinho da Receita Federal, as provas da FGV, enfim, aí eu monto o robozinho aqui, e aí ele me traz um conceito básico, tá? Ah, desculpa. Para eu montar esse robô, eu preciso subir um arquivo. Então aqui você consegue ver, como eu disse, eu utilizo, os arquivos da estratégia, então eu pego o arquivo completo desse tema, eu subo aqui na plataforma e depois eu coloco o que eu quero extrair desse arquivo, tá? Se tem pegadinha, o que eu preciso me focar para aquele tema. Então vocês vão ver que cada matéria ele traz num formato, beleza? Então, primeiramente aqui ele traz o que é o PLN. O que é o PLN? É o Programa de Linguagem Neutra, tá? Que ele é uma mistura da inteligência artificial com ciências da computação e a questão linguística. Mais para frente vocês vão ver. Peraí, gente, eu falei que a gente ia ter intercorrência. Peraí que minha gata quer sair do quarto. Olá, voltei. Então, o que é essa programação? Mais para frente vocês vão ver, tá? Eu vou mostrar exatamente o que a plataforma faz, mas quando você entra em contato com alguma empresa, hoje tem aqueles robozinhos, né? Você manda um oi, aí ele manda: "Oi, eu sou o assistente virtual da Porto Seguro, você quer falar sobre sinistros, guincho, dã-dã-dã-dã-dã-dã". É basicamente isso, tá? É a programação de linguagem que eles precisam entender a nossa linguagem para poder fazer essa resposta. Outro exemplo, ChatGPT. Você escreve lá como fazer arroz. Ele vai te responder, mas ele precisa entender toda a questão da linguagem, como fazer arroz. Programação de linguagem natural, basicamente é isso, tá? Então, só lendo aqui, continuando, qual é o problema principal? Ambiguidade. Ele dá até aqui um exemplo de manga, tá? Se você escreve assim, eu quero uma manga, pode ser uma manga de manga fruta, pode ser uma manga de roupa, eu quero uma manga. Vamos supor que eu sou uma costureira, eu tô aqui costurando, eu peço para minha colega, eu quero uma manga. Naquele contexto, a manga não é uma manga de fruta. Se eu tô na feira, eu quero uma manga.
é uma manga de fruta. Então, o que a programação ela é? Nada mais é do que ela entender o cenário e a linguagem. Qual é a maior dificuldade? Essas ambiguidades. Tem várias palavras que ela tem duplo sentido. Então, esse é o principal ponto da sensibilidade, né, da máquina ter esse tratamento para ter essa sensibilidade na interpretação, tá? Quais são as fases? Eles chamam de pré-processamento, que é a limpeza da casa. Tem a tokenização. O que é a tokenização? É picotar o entendimento. Então, vamos lá, vamos pegar até aqui como está o exemplo, tá? Vocês estão vendo. Eu amo a receita. O que a tokenização, o sistema, ele faz? Ele picota. Eu amo a receita. Ele precisa segregar isso para cada palavra, cada token, ele ter um entendimento, ele conseguir fazer a leitura por trás daquilo, tá? Ele tem a opção de remoção do stopworks. O que é o stopworks? É jogar fora as palavras que não agregam muito, tá? Então a gente pega aqui como exemplo, geralmente preposições, a, de, da, para, porque para a linguagem natural, ela só faz volume, ela não é eficaz. Dando exemplo aqui, eu amo a Receita Federal. Eu amo a Receita Federal. Se eu tiro a, eu amo Receita Federal. Ele entende. É fácil de se entender, mesmo tirando. Então, ele precisa otimizar também para que a interpretação dele seja mais fácil. Então, tem essa opção de remoção do stopworks, o streaming. O streaming, o que é? É um corte bruto da palavra. Então, quando ele pega uma palavra, ele pega o radical dessa palavra. Então, sei lá, menino. Tem a opção menino e menina. Para eles, pouco importa. É o menin. Esse menin, essa interpretação do menin é o bruto, é o que realmente faz sentido. Se é para o, se é para a, pouco importa. Então, você pode ver que quando às vezes você está falando com uma máquina, ela te trata como um gênero indefinido. Para ela não está muito preocupada, entendeu? Se você é um homem, uma mulher, uma criança, você é uma pessoa que ela precisa responder. Então, tem essa questão do streaming também. A lemantização, o que é? É um corte inteligente. Ela reduz a palavra à sua forma de dicionário. Então, peraí, aqui, ó, vou pegar esse exemplo, tá? Tive, tenho, viram ter. É o verbo. Se eu tive, se eu tenho, qual é o verbo principal que ela precisa para entender aquele raciocínio? É o verbo ter. Então, a lemantização nada mais é do que um corte inteligente. Ele pega o quê? Ele pega o verbo. O verbo daquela frase. Então, ela consegue ter uma interpretação maior. Vamos falar agora sobre representação de texto. Gente, isso é só um esboço, tá? Do que a gente vai ver. Vocês vão ver, como é o primeiro vídeo, ainda não está muito familiarizado. Mas depois vocês vão ver que a gente pode destrinchar esse arquivo de diversas formas, tá? A gente vai chegar lá. Então, representação de texto, que é transformando palavras em números. Por quê? Porque ele não lê letras, ele lê número. Ele é um código de programação. O computador, ele é todo codificado por números, não por letras. Então, as letras, elas são nada mais do que números que eles consigam interpretar. Então, vamos pegar aqui, um exemplo. Bag of Words, que é chamado saco de palavras, né? Bag é saco, né? É bolsa, of words são palavras, para palavras. Então, imagine jogar todas essas palavras num saco. Então, eu amo a Receita Federal. Você joga ali naquele saco, sacode, né? E aí, o que é? Contar quantas vezes cada palavra aparece. Então, não vou pegar nenhum exemplo da Receita Federal, não, porque talvez eu não vou conseguir. Talvez não, eu não vou conseguir explicar. Mas pegando aqui como exemplo,
A gente jogou nesse saco de palavra. O cachorro mordeu o homem. Beleza. Aí a gente sacode, aí a gente pega primeiro. O, depois, segundo. Homem. Terceiro, mordeu. Quarto, o cachorro. Era isso que a gente queria falar? Não. Deixa eu só atualizar aqui. Era isso que a gente queria falar? Não. Por isso que quanto mais a palavra aparece no documento, mais importante ela é. Então, se ele pega um documento, um contexto geral, ele se assimila, ele se destaca, né, por essa palavra. Quanto maior é o índice dessa palavra, né, numa frase, melhor é o conceito da máquina para entender. O que é IDV? Inverso da frequência nos documentos. Então, se a palavra aparece em todos os documentos, ela vale pouco. Por exemplo, o e a vale muito pouco. Aí esse IDF, que é o inverso, desculpa, da frequência nos documentos, o que ele é? Ele penaliza essas palavras comuns. Mas se você olhar aqui, agora eu fiquei com dúvida, tá? Vamos lá, me ajudem. Frequência do termo. Deve ser term frequency. Não sei, não entendo muito dessas linguagens em inglês aqui no computador, não, tá? Quanto mais a palavra aparece no documento, mais importante ela é. Ah, uma coisa legal da inteligência artificial. Tô com dúvida, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar isso. Eu não tô entendendo. Se eu não tô entendendo, eu não posso seguir, certo? Eu pego aqui, colo aqui, e eu falo assim. Deixa eu escrever por aqui. Me explique melhor essa diferença. Não está Está claro. Gente, eu não vou colocar acento porque meu computador é MacBook e aí você tem que segurar a letra, tá? Ele demora mais, mas ele entende. Então eu vou seguir assim. Me explique melhor essa diferença. Não está claro. O que que não está claro para mim? Quanto mais aparece a palavra, supostamente, supostamente, ela é mais. Ai, ela é mais importante. E por que TF? Não, e por que IDF? E não, IDF. IDF, quanto mais aparece, vale pouco. Vocês ficaram com essa dúvida também? Porque para mim não ficou muito claro. Porque se TF, que é o queridinho da banca, ó, olha que legal que ele traz. Ele mostra aqui, inclusive, o que a banca mais pede, tá? Então, o TF da banca. Esse aqui é muito importante, ele mede a relevância de uma palavra. Então, ele Ah, olha aqui, gente. Não, pera lá, vamos lá. TF. TF. Em português, né? Peraí. Aqui. O TF. Ai, ele, ele ainda não processou, então. Oh, meu Deus. O TF, ele é dividido em dois. Peraí, vamos esperar um pouquinho. Que ele tá bugadinho, porque ele acabou de. Ó, deixa eu ver aqui. Ó,
TF e DF, que é o queridinho da banca, que é o tópico, tá? Então, esse TF e DF é muito importante, ele mede a relevância de uma palavra, tá? Então, ele se subdivide em dois: TF, que é a frequência do termo, e IDF, inverso da frequência nos documentos. Então, o TF, que é a frequência do termo, quanto mais fala, quanto mais a palavra aparece no documento, mais importante ela é primordial, e o IDF é o inverso da frequência. Então, a gente tem frequência do termo, e temos o quê? O inverso da frequência do documento. Ele não usa termo, ele usa a palavra documento. Então, a frequência do termo é quanto mais palavra, mais importante ele entende. O IDF é o quê? O inverso. A minha gata. O inverso da frequência nos documentos. Tá? Então, se a palavra aparece em todos os documentos, mas aí ele usa tipo o IA, que é aquele do Strinch. É o Strinch? Streaming? Stemming. Deixa eu ver. Não, isso é importante para a gente saber. Aqui, ó. Stopworks. Esse stopworks nada mais é do que o inverso da frequência do documento. Se a palavra aparece em todos os documentos, que é o stopworks, ou AD para, ela vale pouco. Então, ela vai ser restringida, tá? Mas agora vamos ver, na minha dúvida, que para mim não estava claro, agora eu acho que é isso. Vamos ver. Vamos ver? Aí ele traz aqui, ó. Detalhado. Excelente pergunta. Essa é a dúvida de ouro. E é exatamente aqui que as bancas como a FGV e a Sebrasp tentam confundir o candidato. A confusão é super normal, porque parece uma contradição, mas eu vou te dar o pulo do gato, para você nunca mais esquecer. O segredo para entender a diferença é o universo, o escopo que estamos olhando. A palavra é frequente onde? Aonde que essa palavra é frequente? Então, vamos quebrar isso em duas visões: visões locais e visões globais. TF, que é a frequência do termo, né? A visão local é dentro de um único contexto. Então, o TF, ele olha apenas um documento específico, com uma visão lógica. Se a palavra se repete muitas vezes dentro da mesma página, é porque aquele contexto, é porque aquele texto está falando sobre ela. Então, vamos supor, se a gente estiver falando sobre, sei lá, uma receita de bolo de coco. Toda vez que falar muito sobre o coco, só dando um exemplo, tá? Ele vai ler e ele vai ver, falou muito sobre o coco, sobre o coco no recheio, o coco na massa. Aí ele sabe que estão falando sobre o quê? Pelo outro contexto, né, dos ingredientes. Ele sabe que é um bolo, mas ele sabe que o bolo é do quê? De coco. Por quê? Porque a gente enfatiza muito a palavra coco, tá? Exemplos da receita. Ótimo que ele traz até exemplo. Eu não tinha visto, como eu estou vendo agora com vocês. Imagine que você está lendo um único relatório de fiscalização de 10 páginas e a palavra sonegação aparece 40 vezes nesse relatório, tá? O TF, que é o quê? A frequência do termo, ele é super alto. O algoritmo, ele entende que opa, a palavra sonegação é no contexto deste relatório específico. Então, não vamos falar mais sobre o bolo de coco. Então, se você está lá na sua mesa, auditando uma empresa e vem um relatório falando de sonegação, 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 você fala, opa, sonegação. Sonegação é extremamente importante. Eu estou falando você porque é como se a gente fosse a máquina, tá? Se você, máquina, tá lendo um texto e vê sonegação, 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 você fala, deixa eu focar aqui nessa palavra, sonegação é super importante. Beleza, isso da frequência do termo, acho que é até mais fácil da gente entender. Para mim, a minha dúvida, ela fica na frequência inversa, que é esse IDF, tá? Ele fala que ele é o quê? Ele é uma visão global, ele não é uma visão local, ele é uma visão global. Em toda a base de dados.
Então, o IDF não olha para um texto só, ele olha para todos os documentos da base de dados, o que chamamos de corpus. Então, ele não olha só aquele texto, tá? Aquele relatório específico que a gente está vendo. Ele olha todo o contexto de toda a minha base do computador, tudo que tem salvo, tudo que o indivíduo baixou na máquina, tudo ali, tudo que está ali por trás, é isso que o IDF vê. É essa frequência. Ele vê, então, ele não vou ter só sonegação. Sonegação não vai ser a coisa mais importante. Mas vai ter muito o, a, para. Agora eu entendi o porquê essas palavras. Porque essas palavras, elas vêm e vão em todos os textos. Elas estão em todos os contextos. Por exemplo, a palavra sonegação vai estar em todos os contextos. Não estão todos os arquivos que tem na minha máquina, por exemplo, que vai estar escrito sonegação. Entendi? Tá. Então, pela questão lógica, se uma palavra aparece em absolutamente todos os relatórios da Receita Federal, ela não serve para diferenciar um relatório do outro, certo? Ela é genérica. Se ela está em todo lugar, ela perde a exclusividade. Ela não é especial. Então vamos lá. Eu sou uma auditora da Receita Federal e eu tenho aqui diversos relatórios. Todos os meus relatórios têm lá auditor, Receita Federal. A palavra Receita Federal. A palavra Receita Federal para o meu relatório não é importante. Por quê? Porque ele está em tudo. Eu sei que eu sou uma auditora, eu sei que é uma fiscalização da Receita Federal, eu sei qual é o contexto ali. Então, quando eu leio Receita Federal, computador, eu leio Receita Federal, isso aqui não é importante. Não fica só o O e o A como sendo desnecessário. Esse Receita Federal aqui não vai me servir para nada, porque eu já entendi que eu sou da Receita Federal e que Receita Federal vai estar em tudo, porque são arquivos da Receita Federal. Mas o que é importante? Sonegação, desvio, verba, palavras-chave de cada relatório, tá? Que isso é o TF, que é o que evidencia, que é a frequência do termo, a frequência daquela palavra naquele relatório é importante. O resto, o IDF, é a palavra Receita Federal. Todos os meus relatórios vai ter a palavra Receita Federal, tá? E o porquê da penalização? Pense nas chamadas stop words, que eu estava falando lá quando eu entendi, finalmente. Então, artigos, preposições, eles ocorrem com altíssima frequência em qualquer documento. Se o computador só olhar para o TF, que é o que é importante, ele acharia que a palavra de é a mais importante. Por quê? Porque ele vai falar, nossa, olha quantas vezes caiu de. Olha quantas tem a, o. É muito importante. Isso é muito importante para o meu contexto. Só que a máquina é extremamente inteligente. Ela avalia. Nossa, a Receita Federal é muito importante para o meu contexto. Olha, todos os meus arquivos falam de Receita Federal. Não. Receita Federal é só uma assinatura, só está no cabeçalho. Ele entende. Eu, como máquina inteligente como eu sou, eu entendo que Receita Federal não é relevante. Que o, a, de, para, não é relevante. Relevante sim, que naquele arquivo tem o quê? Sonegação. Que naquele outro arquivo tem o quê? Peculato. Enfim, qualquer outra palavra de impacto, para que isso se torne o TF. Os demais é IDF, beleza? Só para finalizar, a sacada do IDF serve justamente para corrigir esse problema. Se a palavra ocorre muitas vezes em um documento, mas também em muitos outros documentos, o algoritmo entende que ela é apenas uma palavra comum, um stop words, ou um genérico, tá? Ele não traz um significado relevante para classificar aquele texto. Para mim ficou muito claro. Agora eu consegui identificar a diferença de um do outro. Beleza? Então, agora vamos voltar onde nós estávamos. A gente viu TF, que é a Term Frequency. Gente, meu inglês não é o melhor dos mundos, não, tá? Que é a frequência. E o Inverse Document Frequency, que é frequência inversa nos documentos. Beleza? Para mim ficou claro. Exemplo prático da receita, baseado numa questão da FGV. Olha que bacana que ele traz. Ele traz, inclusive, um exemplo prático, tá? As bancas adoram cobrar o cálculo. Veja esse exemplo prático que está em seu material. No documento A, as pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. No documento B, há outras pessoas que sorriem por saber que os espinhos têm rosa. Vamos calcular? O TF e DF, que é o principal, tá? Então vamos lá. É TF e DF que
explode para TF e IDF. No documento A, rosas, rosas aparece uma vez, em 11 palavras. No documento B, rosa também aparece uma vez, em 11 palavras. Para o IDF, total de documentos, 2. Então, o que o computador entende? Você tem o quê? Você tem 2 arquivos escritos. Nesses 2 arquivos, ambos contêm a palavra rosa, certo? Perfeito. Então, ele faz uma conta e ele interpreta que a palavra rosa, embora apareça nos 2 textos, ela não serviu para diferenciar o texto A do B, pois ela não é exclusiva, ela não teve uma exclusividade. Para o algoritmo, ele entende que a relevância dela pode distinguir o texto. Já a palavra choram, essa só está no A, certo? Ela teria um IDF maior que 0, porque ela só está no A. Logo, é um IDF positivo, sendo considerada uma palavra-chave para classificar o documento A. Perfeito. Então vamos lá de novo, tá? Para ver se a gente entendeu. As pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Desculpa, li errado. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Nos 2 arquivos tem a palavra rosa. Ele identificou, o algoritmo identificou que rosa não é necessário. Mas qual é a palavra primordial? Choram. E aí, se a gente vai lá em cima, lembra que eu falei que tem uma que ela minimiza e ela pega o verbo, que o verbo é importante. Quem estuda português sabe a importância do verbo. Aqui não é diferente. Ele também puxa o verbo. Então, o verbo chorar, ele é primordial para saber o quê? Que as pessoas choram por saber que as rosas têm espinho. Rosa não é importante. E há outras pessoas que sorriem, o verbo sorrir, por saber que os espinhos têm rosa. Entendeu a diferença? Eu entendi agora, consegui interpretar. Beleza, ele traz aqui um resumo de mnemônico. O VIP da festa. Vamos ver o que ele quer dizer. Para lembrar na hora da prova, pense numa festa exclusiva. O TF, que é o importante, é o convite. O IDF, a exclusividade. E o TF e DF, que é um menos o outro, é o quê? A combinação. Então vamos lá, o TF é o convite. Quanto mais convites você tem para aquela festa específica, mais importante você é lá dentro. Quanto mais convites você tem para aquela festa específica, mais importante você é lá dentro. Com certeza. Vamos supor. Eu vou dar uma festa aqui em casa. E eu convido a professora da minha filha. Meu marido vai lá e convida a professora também. A minha filha também chamou a professora. Então, ela não recebeu só um convite, igual eu distribuí para todos da escola. Ela recebeu exclusivo, né? De 3 pessoas. Então, TF é muito importante, porque quanto mais convites ela recebe, mais importante ela é. E o IDF? O IDF é a exclusividade. Tá? Só um minutinho aqui, pessoal. Opa, voltei. Então, voltando aqui, o IDF é a exclusividade. Se todo mundo da cidade recebeu o convite não vale de nada. Eu fui lá, a escola da minha filha tem 700 funcionários, é uma escola grande. 700 funcionários. Se eu vou lá na recepção e entrego, que eu já sei que tem 700 e poucos funcionários, eu entrego 700 e poucos convites, falo, vou fazer uma festa, pessoal, quero que todos os funcionários da escola sejam convidados. Ninguém é exclusivo, certo? Diferente da professora. Eu fui lá e convidei ela pessoalmente.
Meu esposo foi lá e convidou ela pessoalmente. A minha filha convidou ela pessoalmente. Ela é uma convidada exclusiva. Ela não é mais uma que recebeu o convitinho, tá? Então, o TF é exclusivo. Mesmo ele tratando o IDF aqui como exclusividade, no meu conceito, o TF é o VIP, sabe? E aí, o TF menos o IDF é a combinação perfeita de ser popular na festa, mas ser uma pessoa difícil de encontrar em outras festas. Aí é a cerejinha do bolo. Vamos supor que essa professora em específico, ela não vai na festa de ninguém, mas ela foi na minha festa. E aí as pessoas que estão ali vão falar: nossa, ela foi na festa. Então, ela é a exclusividade. Trazendo isso para uma inteligência, pensando isso num arquivo, é o quê? É aquela palavra, voltando a falar de sonegação, aquela é a cerejinha do bolo. Tirando tudo que falam ali sobre sonegação, mesmo palavras redundantes, artigos, pronomes, quando eu abstraio tudo aquilo, aquela palavrinha, aquela professora, ela é exclusividade. Então é ali que está a cerejinha do bolo, tá? Então, em resumo, o TF e o IDF serve para filtrar a relevância, transformando o texto em vetores onde os números representam o peso de importância, semântica e não apenas a contagem bruta. Ficou claro? Para mim ficou. Para vocês ficaram? Se não ficou, escreve aqui, a gente refaz um vídeo aprofundando nisso, tá? Essa lógica do algoritmo dar zero, quanto a palavra aparece, em tudo é clássica. Falando em algoritmo, é basicamente aqui, tá? Essa questão de linguagem, o que vocês veem em rede social. Quanto mais você consome aquele conteúdo, mais ele te entrega. Eu mesmo sou uma consumidora voraz de YouTube, eu adoro YouTube, assim, eu praticamente, YouTube é meu Netflix, assim, eu sou alucinada. E eu tenho as minhas questões de concurso, metodologia de estudo, enfim, coisas que eu ultimamente, né, que é o que eu ando consumindo. Então ele me traz muito, traz podcast, mas traz várias coisas. Mas por quê? Porque ele já entendeu qual é a palavra-chave ali para mim. O que o YouTube ele me classifica? Camila, concurso. Então, tudo que a palavrinha, o TF ali, concurso, é o que ele me traz, tá? Bom, gente, para mim ficou claro. Para mim é isso aí, tá? Então, voltando aqui, tá, para o arquivo, conforme eu jogo esse módulo, né, que a gente está estudando, que é programa, processamento de linguagem neutra, ele me traz coisas básicas. Isso é só o básico, tá? Bem, bem básico mesmo. Se você pega esse material, eu tô aqui com ele. Deixa eu ver. Aqui. Vamos lá. Cadê? Tá aqui? Isso aqui. Então, a gente tem aqui. Como que eu faço? Só para mostrar para vocês, tá? Eu imprimo. Então, todo o meu material eu imprimo. E eu imprimo 4 vezes, tá? Então, cada isso é uma paginazinha da apostila. Eu imprimo em 4, fica uma letra bem pequenininha, mas eu já estou super acostumada. Eu imprimo frente e verso para poder dar uma economizada, tá? Então, aqui a gente está falando, tudo bem que o material do Estratégia ele é extremamente completo, então ele traz o entendimento, ele traz, principalmente para fluência de dados, muitas figuras, imagens, tá? E ele traz questões também. Então, aqui a gente tem uma média de 30, deixa eu só ver, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. Não, 10. Então, ele traz 10 páginas, tá? 10 páginas, na verdade 20, porque eu tô falando de frente e verso, 20 páginas com 4 cada um, tá? Então, basicamente 80 páginas só desse tema. Então, é óbvio que isso que a inteligência artificial trouxe é só o básico, básico mesmo. Mas aí eu quero mostrar para vocês uma coisa muito legal, que eu particularmente adoro. Eu vou rodar aqui, tá? É o primeiro, então eu não sei se vocês vão conseguir ouvir.
Bem, eu vou até tirar o meu fone. Fone. Eles não conseguiu. Tá muito baixo. Aí que eu vou arrumar aqui, tá? Só um minutinho. Aqui já tá no máximo. Mas aqui o meu computador não tá. Preciso achar. Meu computador, ele deu uma travadinha. Aqui o som. Agora vocês vão ver. Aí. Olha que legal. Está
Gente, fantástico, né. Eu, assim, eu sou a louca do KLM. KLM, eu não sei se é notebook LM, eu chamo de KLM, tá. Então, aí da tela cheia. Então me perdoe se eu estiver errada, se alguém souber qual é a forma correta, me corrija aqui, por favor. Então, ele pega esse aplicativo ele faz? Ele pega todo esse meu arquivo aqui, tá, de 80 páginas, um pouco menos, né, porque aqui a gente tem questões. Então ele pega todo esse conteúdo, ele resume nesse vídeo de 6 minutos. Quase todos têm uma média de 6 a 7 minutos, tá. E assim, eu fico alucinada, porque coisas que eu não entendo, por exemplo, fluência de dados, matérias que para mim, não são palpáveis, eu leio, e eu não entendo. Então, quando eu leio a primeira vez, é complexo, é difícil, eu tenho dificuldade. Então, agora eu já descobri que eu faço o quê? Eu jogo aqui nessa ferramenta, ela faz um resumo para mim, e aí ele abre, né, o meu campo de visão. Com base nisso, quando eu for estudar, tá mais claro, tá numa linguagem mais fácil para mim. Ai, Camila, mas você não assiste as aulas do Estratégia? Assisto, tá? Gosto muito dos professores. Só que assim, são muitas aulas. Eu com a minha rotina, eu não consigo assistir tudo. Não dá. O que que eu faço? Quando eu tô fazendo as coisas aqui de casa, os afazeres, ou eu tô dirigindo, aí eu escuto. Só que não é um estudo ativo, né? É uma escuta, é como eu tô ouvindo um podcast, óbvio que eu tô absorvendo, entendendo alguns conceitos, mas para mim que sou da área do direito, quando eu estudo dessa forma, contabilidade, constitucional, administrativo, eu que sou da área tributária, tributário é muito fácil para mim. Fácil num sentido de eu relembrar, entendeu? Coisas que é engraçado, eu lembro até a aula, eu lembro o professor explicando para mim, olha que eu me formei faz tempo, hein? Então, assim, eu tenho isso muito claro. Agora, a fluência de dados, eu adoro os professores, mas eu não consigo entender, porque não é visual para mim, entendeu? E aqui nessa plataforma, para mim fica fantástico, assim. Esse vídeo, assim, ele é o princípio basilar dos meus estudos. Eu descobri há pouco tempo que dava para fazer em concurso, né? Eu já usava, como eu disse, no trabalho, mas eu usava esse módulo aqui, ó, que a gente vai estudar também, tá? Cadê? Esse aqui, ó. Esse eu uso muito no meu trabalho. Porque tudo que eu quero, como eu faço muita apresentação para a diretoria, eu coloco o meu racional aqui, porque você pode escrever também, tá? Você não precisa só importar em PDF. Existem várias formas de importar arquivo. E aí eu coloco o meu racional aqui e ele me traz. Então, as minhas apresentações são sempre elogiadas, mas por conta disso aqui, tá? E o que, que é isso aqui, ó? Ele traz o resumo, que esse vai ficar para nossa segunda etapa, tá? Quando a gente voltar a estudar esse material, eu quero apresentar para vocês passo a passo, um resumo. Mas para isso eu preciso entender antes, né? Então, aquele cabeçalho que trouxe já deu um norte de entendimento para mim. O vídeo já acrescentou. E aí depois eu consigo fazer essa apresentação para vocês, tá? Ó, aqui ó, aí ele traz um conceito maior, mas também extremamente visual, tá? Por ser o primeiro vídeo, eu vou explicar, tá? Essa ferramenta. Ele traz quiz, que a gente vai fazer também, tá? Ó, eu já tinha feito, tá? Como eu disse, né? Não é a primeira vez que eu faço esse aqui, não. Por isso que ele já estava importado. Ó, eu acertei 5, errei 7. São perguntas bem mais simples do que de concurso, tá? Deixa eu ver se. Ó, refazer o teste. Bem mais simples mesmo. Mas mesmo assim, eu não acertei. Então, eu acho que ele é um medidor para a gente saber como que a gente está nos estudos, sabe? Atingir mais de 80%, putz, estou bacana. Cara, não está entendendo ainda, vamos aprimorar o conceito. Então, eu utilizo ele para afunilar. Gosto bastante, a gente vai fazer também.
Ele traz mapa mental. Eu, particularmente, não gosto desse mapa mental, tá? Eu conheço aqueles mapas da Lulu, inclusive, alguns estão disponíveis no Estratégia. Ah, eu já tinha aqui, gente. Cliquei errado. Aqui. Eu já tinha. Então, assim, aquele é extremamente lindo e visual. Esse eu não acho muito legal. Mas vamos lá? Vamos ver como que o mapa mental traz essas informações para nós? Então, a gente está estudando o quê? Processamento de linguagem natural. Qual que é o conceito básico? Qual é a definição? Que é a IA para entender e manipular a linguagem humana, tá? Interdisciplinariedade, ciência da computação e linguística. Por quê? Porque você precisa ter toda a inteligência da ciência da comunicação, mas você precisa ter a parte linguística. Para quê? Para decifrar o que os humanos pensam, falam, sem. Tem até uma questão aqui que eles sentem, tá? Eles precisam, que é o que é mais difícil para as máquinas, a interpretação do que a gente sente. Porque, por exemplo, eu posso estar super mal, e a máquina fala assim, oi, tudo bem? E eu respondo, oi, tudo bem. Que a gente tem esse hábito, né? Inclusive, quem nunca foi num velório falou, oi, tudo bem? E a gente depois fala, puta que eu pariu, por que eu falei isso? Tudo bem, óbvio que não tá tudo bem. Mas é nítido quando você olha para mim se tá tudo bem. Se eu falo, tudo bem, ou se eu falo, tudo bem. Entendeu? A máquina não tem esse discernimento. Mas existe eu não sei explicar, mas existe um trabalho, tá, que eles estão fazendo com as máquinas de interpretação dessa reação humana. Quem for programador pode explicar um pouco melhor aqui para nós. Objetivo, comunicação natural entre o homem e a máquina. Eles querem o quê? Que essa linguagem seja natural, neutra, simples. Quais são os níveis de análise? Então, 5. Fonologia, que é o reconhecimento dos sons. Morfologia, que é a estrutura das palavras, que é entre o português, a questão morfológica. Síntese, relacionamento entre as palavras nas frases, que também é o português, né? A questão síntese. A semântica, que também é o português, que é o significado das sentenças. Então, quando ele vê uma sentença, qual é o significado? E pragmática, significado num contexto. Como eu disse, o exemplo da manga. Num contexto, se eu tô ali numa corte e costura, ele tem um significado diferente do da feira, tá? Técnicas de pré-processamento. Aqui são 6 técnicas. Tokenização, steaming, lematização, post-tagging, remoção de stop words e normalização, tá? Tokenização, token. Lembra sempre de token. Token, os mais antigos aqui talvez vão saber. Antigamente, os bancos davam token pra gente. Token era um negocinho desse tamanho, que você apertava, saía um número. Tem o token do banco, né? Aqui do Itaú, eu tenho conta no Itaú. Se você clica aqui, você consegue ver o token. Então, algumas transações, eles pedem o token. O que é o token? Pensa assim, token. Token é separar. Lembra do token código? Decodificar, tá? O token é divisão em unidades, os tokens. Steaming. O que é o steaming? É a redução ao radical. Então, ele pega, ele reduz, tá? Menino, menina, menin. É o steaming. Lematização, redução de forma canônica, tá? Ixi, olha, já não lembro. Boa. O que é a lematização? Eu peguei aqui, eu tirei foto, quando eles falaram no videozinho da tabela para a gente gravar. Lematização. Não falam. Não lembro muito bem da lematização. Ponto para a gente voltar. Post-tagging. Nem tinha falado disso, né? Mas tudo bem. Identificação das classes gramaticais. Será que aqui é o, a, homem, tipo masculino, feminino? Não sei, precisamos voltar aqui também, tá? Remoção de stop words, que é a exclusão dos termos irrelevantes.
Stop words, stop words, palavras, pare as palavras. Então, tirar aquelas palavras que não são importantes. Ou a, para, de, tá? Remoção de stop words. Ou aquele meu exemplo, Receita Federal. Todos os arquivos vai ter a palavra Receita Federal. Por quê? Porque é um arquivo da Receita Federal. Ele é extremamente insignificante. Diferente de se você trabalhar numa empresa e você recebe um arquivo escrito Receita Federal. Você já sabe que é o quê? Uma fiscalização ou um auto de infração da Receita Federal. Então, você vê que o contexto é importante para você saber a relevância daquela palavra. Normalização, limpeza e padronização, tá? Representação de texto e vetorização. Bag of words, saco de palavras. Jogou as palavras lá, blá, 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 puxou. Frequência simples dos termos, então a gente sabe o que é mais falado. Um exemplo daquele exemplo, os dois arquivos rosa, eles são falados 2 vezes nos 2 arquivos, mas ela não é a palavra principal. A principal é o verbo. TF e menos IDF, que é a relevância estatística ponderada, que foi o que eu acabei de falar. N-gramas, sequência de N palavras. Esse aqui a gente precisa aprimorar também, não sei explicar. Word embeddings. Eu não sei falar essa palavra, tá? Eu não sei o que significa, então não sei falar. Que é o mapeamento do espaço vetorial. Essa a gente precisa também aprimorar. Principais aplicações. São 5. Classificação de texto, que é atribuir a categoria. Análise de sentimentos, identificação de opiniões. Isso que eu estava falando para vocês de sentimento. Isso é muito importante na questão de avaliação. Então, vamos lá, tem aquele Google que você avalia, né? Você vai lá e avalia o local e dá as estrelinhas. Melhor, iFood. Com base nessa programação, se ela é bem acurada, eles conseguem sentir o sentimento, a raiva, ou a gratidão, naquele contexto daquela frase ali. Então, por exemplo, você pode dar, gostei muito. Gostei muito é meio genérico, né? Pode ser gostei muito 5 e gostei muito 1, porque eu sou extremamente crítica. Então, essa análise de sentimento, ela consegue, para esse tipo de aplicativo, ela consegue oferir melhor, tá? Os chatbots e assistentes virtuais, que é a interação conversacional, conversacional, que é aquilo que eu falei, né? Banco Itaú. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Se você quer falar com o seu gerente, digite 1. Se você quiser fazer um pagamento, digite 2. Tá? Reconhecimento e síntese de fala, que é a conversação por voz, que é Alexa, Siri, enfim. E modelagem de tópicos latentes, extração de temas abstratos. Modelos de algoritmos. Word2Vec, Skipgram e CBO. Não sei o que é, a gente precisa estudar. Olha, acabei de descobrir com vocês. Não sabia que clicar ele explicava, será? Vamos ver? Esse eu acabei de descobrir. Uau, eu acho que sim. Vamos ver? Ele ainda tá naquele lá, tá? Vamos esperar um pouquinho. Só para adiantar. Então, a gente tem modelagem de tópicos, SA e LDA, aprendizado supervisionado de rótulos definidos por humanos, e aprendizados não supervisionados, descobre de padrões ocultos. Então, aqui, aprendizados supervisionados, ele tem 2, supervisionado e o não supervisionado. Quando é supervisionado, é que é feito por humanos. Quando é não supervisionado, a máquina ela tem que se descobrir. Aí ela bate cabeça, é robô, gente. Ela bate cabeça, mas ela se descobre, tá? Vamos ver se aqui já foi. Olha que legal! Ele responde, que eu não sabia o que era, né? O pulo do gato para a prova. A visão do algoritmo moderno. A banca pode tentar te confundir, dizendo que você sempre precisa treinar Word2Vec de zero da sua máquina. Isso é pegadinha. Treinar uma rede neural exige um poder computacional absurdo. Por isso, no mercado e na prática da ciência de dados, utilizamos os chamados Word Embedding pré-treinados.
Não sei se a pronúncia está certa, tá? O que é isso? Grandes empresas e universidades pegam coleção colossais de textos, como Wikipedia, e treinam esses algoritmos. Depois, eles simplesmente disponibilizam esse dicionário estatístico, um cachê, pronto para usarmos. Além dos Word2Vec, lançados em 2013, outros algoritmos famosos, embeddings pré-treinados que podem aparecer na sua prova, como o Groovy, em 2014, e o Eng2Vec, em 2015, e Fast Text. Eu entendi. Então, só vou terminar de ler. Word2Vec, algoritmo de rede neural para transformar palavra em vetores de significado. Sibyl ou contexto prevê a palavra. Skipgram, palavra prevê o contexto. Eu já entendi. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que esses Groovy, Eng2Vec, Fast, eles são já módulos de computadores, né, de programações feitos com uma grande base. Então, quando você vai criar um aplicativo do nada, você não vai pegar lá. Vamos supor quem criou o ChatGPT, tá? Ah, vou criar o ChatGPT, vou programar. Não, ele já tem essas bases prontas, ele coloca e acrescenta, entendeu? Acrescenta com Wikipedia, acrescenta com outras coisas. Mas o que eles falam que pode confundir, que é a grande pegadinha, é como se você criasse uma rede neural do zero. Você não vai criar uma rede neural do zero, mesmo se você é programador. Você vai criar um aplicativo, você já vai ter uma base. Você tem como pegar essas bases em algum lugar, tá? Que eu não sei qual é, e colocar aqui. Basicamente é isso. Deixa eu voltar aqui só para. Ah, caramba! Peraí, que eu fechei. E principais aplicações: assistentes virtuais, como Siri, Alexa, Google Assistant, análise de sentimentos, como mineração de opinião, aquilo que eu falei, um exemplo do iFood, né, das plataformas, chatbox, automatizado, tradução automática, filtro de spam e reconhecimento e síntese de fala. Legal, né? Então a gente tem diversas coisas, eu acho que a gente dá para fazer, inclusive, um módulo. Eu não vi quanto tempo a gente está aqui, tá? Não está marcando aqui nessa reuniãozinha o tempo que a gente está, mas eu vou parar, até porque a gente não pode fazer algo muito extenso e cansativo, eu já estou cansada. Outra coisa, só para finalizar, linguagem flashcards. Você pode ter aqui também flashcards, tá? Ou você pode baixar isso e você pode fazer à mão ou passar depois para o Anki, enfim. É bem legal. Então, o que é o processamento de linguagem natural? PLN. É o processamento de programação que eu coloco na máquina. Sei lá. Não sei explicar isso. Vamos ver. Vamos ver a resposta. É o ramo da inteligência artificial que ajuda computadores a entender, interpretar, manipular a linguagem humana. Depois a gente faz esse tipo de brincadeira, tá? Então, no próximo encontro de fluência de dados, que a gente continua, né? A aula não termina. A gente pode explorar um pouco mais esse notebook LM, KLM, enfim. Ele é fantástico, assim, para os estudos, eu gosto bastante, tá? Bom, então a primeira aula foi isso, espero que tenham gostado. Se puder compartilhar, me ensinar um pouco mais, eu estou aqui disposta a ouvir de coração aberto, tá bom? Muitíssimo obrigada, um grande abraço. Tchau, tchau.